Olá, aqui quem vos fala é o professor Ícaro Costa. Nós vamos estar estudando hoje sobre análise fatorial exploratória. Então, essa análise ela busca definir a estrutura inerente entre as variáveis da análise, ou seja, diminuir a quantidade de variáveis através da criação de fatores. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você tem um instrumento de 25 perguntas. Será que não ficaria extenso demais, ou talvez não tão assertivo, né? Se você analisar pergunta por pergunta, as 25, fazer uma média e uma frequência das respostas, etc. Então, sabendo disso, né, para otimizar esse trabalho e também até mesmo gerar outras informações, é interessante fazer análise fatorial exploratória, porque em vez de você analisar as 25 perguntas, as 25 variáveis, né, do teu estudo, você vai acabar avaliando 5, 6 ou 4, enfim, fatores. Bem menos, uma quantidade bem menos e mais objetiva do que se você fosse analisar 25 perguntas de uma vez. Então, o objetivo dessa análise é justamente esse, criar esses fatores, ok? E para isso, né, ela usa correlações. Então, a análise vai correlacionar as perguntas, todas elas entre si, ou as variáveis, todas elas entre si, e as que ficarem mais correlacionadas ficarão dentro de um único fator. Então, é interessante falar também que essa análise ela é bastante utilizada como uma etapa de criação, na criação e validação de escalas e instrumentos para pesquisa, ou seja, né, muito comum você ver artigos de validação de escalas que tem lá uma análise fatorial exploratória como primeiro passo e etc. Primeiro passo de análise. Ok? Mas, porém, é interessante falar que não serve só para isso, tá? Então, outras áreas, como por exemplo a administração, contabilidade, costumam utilizar essa análise justamente para reduzir a quantidade de variáveis dentro de um estudo. Então, você tem lá 50, 20 variáveis, 30 variáveis, que são específicas, né, que não necessariamente são perguntas de um instrumento só, acaba sendo inviável porque elas abordam assuntos diferentes, elas têm perspectivas muito diferentes. Então, quando você faz uma análise fatorial exploratória, você enxuga, você reduz essa quantidade para algo bem mais palpável dentro de um artigo de 20, 30 páginas, que normalmente é o que a gente tem para a publicação. Então, facilita também esse procedimento. E por fim, né, nessa criação de fatores é fortemente considerada a interferência teórica e não somente matemática. Vamos lá. Porque a maioria das análises, se não praticamente quase todas elas, se a gente pensar, você aperta os botões, você gera ali as informações e você tem um resultado e segue ele sem questionar muito. Porém, a análise fatorial exploratória ela tem uma outra perspectiva. Você tem ali aquela criação de fatores e a partir dessa criação de fatores você vai julgar, né, se está fazendo sentido, se aquelas variáveis, aquelas perguntas, melhor dizendo, deveriam estar dentro daquele fator junto com aquelas outras variáveis, aquele outro grupo de variáveis. Então, isso é algo que dá para você pensar caso a caso, tá? É interessante falar também que não é um fator só, pode abordar 2 ou 3 aspectos, né, ou 3 temas diferentes, não tem assim um certo limite, contanto que faça sentido, que não fique várias temáticas em vários fatores. Isso já complica muito a parte teórica. Então, como a análise fatorial ela tem várias ferramentas para que você possa ir ajustando no seu procedimento, isso faz com que você teste e reteste ela de algumas maneiras para ver qual que faz mais sentido no final das contas. Porém, isso é uma opção. Caso o pesquisador entenda que o primeiro resultado já é satisfatório e que ele pode seguir esse procedimento, ele obviamente tem todo o direito para isso, né? Como se considera uma questão teórica, então vai de uma questão subjetiva, acaba que o pesquisador fica livre, né, para poder fazer as escolhas em relação à quantidade de fatores, ou o método de rotação e por assim diante. Isso nós vamos ver já já. Então, como é que roda essa análise no SPSS? Então, eu vou clicar em analisar, redução de dimensão, justamente porque ela vai reduzir, né, a quantidade de variáveis, fator, clicou lá, você vai ter essa janela, análise de fatores. Nessa janela, você vai ter as variáveis do seu estudo aqui do lado esquerdo e você vai selecionar aquelas que você quer criar fatores. Então, assim, eu tenho esse instrumento aqui, o QSG12. Então, eu pego as 12 perguntas desse instrumento
e jogo para o lado para que eu consiga gerar fatores dentro dessas 12 perguntas. Depois que eu jogo as variáveis para o lado, seleciono, eu vou clicar em descritivos. Em descritivos, aqui nós temos um tópico interessante. Você vai marcar essa opção, teste de esfericidade de balé e KMO. Marcando isso, né, primeiro vamos entender, né, um pouquinho do que significa isso, apesar que na prática é muito específico, mas vamos dar uma olhadinha. O teste de esfericidade de balé é um teste estatístico para a presença de correlações entre as variáveis. Ele vai medir a adequação da análise fatorial. Vamos lá, o que quer dizer isso? Porque existem certos grupos de variáveis, né, que pode não funcionar, né, digamos assim, para rodar essa análise. Por quê? Porque as variáveis não estão correlacionadas, porque de fato, né, você não tem ali uma ligação entre as variáveis a ponto de fazer sentido gerar valores com elas. Então, esse teste de esfericidade vai justamente verificar esse detalhe. Um detalhe bem relevante, né, dentro do seu estudo, tá? Então, você tem que ter um P significativo, que não é uma novidade para a gente dar estatística, ou seja, você tem que ter um P menor do que 0,05 nesse teste, ok? Depois você tem um teste KMO. Nós vamos ver isso tudo na hora do output do SPSS. Ele avalia a adequação do tamanho da amostra. Será que essa amostra ela está sendo satisfatória para verificar essa divisão de fatores? Então, você tem que encontrar ali um resultado acima de 0,5, na verdade 0,500. A gente vai ver isso na prática, como funciona. Porém, o recomendado é acima de 0,8, ok? Depois você pode clicar em continuar e vai para a extração. Em extrações, você tem aqui dois métodos, digamos assim, de análise fatorial, que são os componentes principais, também chamada de PC, e a PAF, que é a rotação pelo eixo principal, ok? Então, elas têm suas características específicas, porém você pode considerá-las só como realmente uma possibilidade durante a sua análise. Você vai ter que escolher uma delas. Não existe a certa, não existe a mais favorável, ok? Mas você testa as duas para ver qual vai apresentar a melhor distribuição de variáveis e fatores. Primeiro eu vou deixar logo aqui na PC, já que a primeira que aparece aqui é por default, ok? Embaixo você vai ter alguns controles que eu vou mostrar quando for para uma questão mais prática. Mas a priori você pode simplesmente escolher a componentes principais ou a faturação pelo eixo principal e apertar o OK. Depois de apertar o OK, você vai para a rotação. Em rotação, você tem dois métodos mais utilizados, que é o Varimax e o Oblimin. Eu deixei aqui esse quadro, né, para que vocês possam também se informar melhor. Aqui, no caso, estou dando uma explicação segundo o livro do Ré, que é uma referência também para a estatística multivariada. Mas, de modo bem simples, né, a Varimax ela vai facilitar a distribuição das variáveis nos fatores. Então, por exemplo, é como se ela fosse empurrar realmente, né, as variáveis para dentro de algum fator, facilitando essa escolha, facilitando a diferença e a razão pela qual ela estaria dentro daquele fator. Isso na prática nós vamos ver já. E a Oblimin, ela permite uma distribuição mais natural das variáveis dentro dos fatores. Ele não faz, esse tipo de rotação não força a variável a entrar dentro de um fator específico, ok? Qual é certo e qual é errado? Tem. Você não tem um certo e errado. Aqui eu li a referência do Ré, tá? Vocês podem conferir, mas resumidamente não tem um certo, não tem um errado, não tem um específico para cada momento, pelo que se percebe nas referências de estatística. Mas, se tratando aí de qual mais comum, a Varimax ela costuma ser mais utilizada dentro dos artigos, ok? Mas como eu falei para vocês no começo da aula, a análise fatorial exploratória é uma análise que usa muito do recurso teórico. Então, primeiro, né, você testa uma, vê como ficou ali apenas essa é a recomendação mais cautelosa, né? Você testa a Varimax, vê como ficou, se fez sentido a divisão, se você já tinha uma noção de onde ficaria cada uma das perguntas. Normalmente a gente costuma fazer, né? Antes de você jogar na análise fatorial, você já sabe que a pergunta 1, 2, 3, 4 e 5 do seu instrumento, por exemplo, fala sobre X assunto. A 6, 7, 8, 9, 10 fala de outro. Então, espera-se, né, que essa divisão fique mais respeitada, né? Seja respeitada na hora da análise. Então, você roda a Varimax, vê como ficou essa divisão depois dos fatores
e ver se fez sentido. Caso não, você pode ir lá, voltar e testar com o Oblimin para ver se há alguma diferença, se ficou realmente mais satisfatório ou não, ok? Então, você pode rodar primeiro a PC com Varimax, depois a PC com Oblimin e comparar, ver como ficou, qual ficou mais bacana. Depois você roda PAF com Varimax e PAF com Oblimin. Lembrando que é PC e PAF, é isso aqui, ó. PC, componentes principais, e a PAF é a faturação pelo eixo principal. Então você pode deixar em PAF, ou PC, perdão, deixa essa, componentes principais, e coloca uma Varimax e tenta ver assim como fica a organização das variáveis. Aí depois você volta, né, para o SPSS, para as análises, coloca PC de novo, componentes principais, e coloca Oblimin. E aí você vai ver como ficou a organização das variáveis entre os fatores. E vai vendo qual fez mais sentido, certo? Se não ficou ainda satisfatório nenhuma dessas, você vai e testa a faturação pelo eixo principal, que é a conhecida por PAF, com Varimax. E registra, né? Vê como ficou. E depois você coloca a PAF de novo, a faturação pelo eixo principal, tentando com a Oblimin. E você compara essas 4 possibilidades que você gerou, vê quais delas conseguiu dividir melhor o raciocínio, né, das variáveis dentro dos fatores, tá? Então, basicamente, é isso que você constrói aqui. E depois de sair aqui você clica em continuar e vai para opções aqui na janela da análise fatorial exploratória. Ok, depois de colocar em opções, você vai colocar os valores absolutos aqui em 0,30, tá? É o mais comum, ok, de se pensar. Algumas pesquisas mais conservadoras na metodologia podem botar 0,40, tá? Então é uma possibilidade também, porém o que normalmente se coloca é 0,30. Lá na prática vocês vão ver que é 0,300, né? Porque tem uma casa decimal a mais quando você vai rodar os dados. Depois de assumir esse valor, coloca em continuar e depois pode seguir com as análises apertando em OK. O SPSS vai te gerar aquela janela de output. Agora eu vou mostrar cada tabela, o que cada dessas tabelas representam, as principais pelo menos. Então aqui, primeiramente, nós temos o teste de KMO e Barlé. Lembra que eu falei para vocês que a esfericidade é para ver se existe de fato uma correlação entre as variáveis, ou seja, que faz sentido rodar na fatorial? Pronto. E o KMO, ele vai se referir à questão do tamanho da amostra, se o tamanho da amostra está sendo satisfatório para rodar na fatorial. Então, como eu comentei para vocês, o KMO ele é interessante que fica acima de 0,800, né, na prática aqui. Nos livros você encontra 0,8, né, mas como tem mais casos decimais no SPSS, seria o 0,800 para cima. Porém, acima de 0,500 seria já razoável, né, aceitável, que não é tão legal, né? Normalmente são valores mais criticáveis assim, ok? Então, se você tem um valor assim acima de 0,800, está bacana. Nesse caso, nós temos aqui o 0,877, que é bem satisfatório. E embaixo nós temos aqui a taxa de sericidade de Barlé com o SIG, tá ali o SIG, vocês conseguem ver. Menor do que 0,05, né? Tá bastante significativo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho tanto uma aprovação do KMO, quanto a existência de correlação ou do tamanho da amostra, quanto no teste de felicidade de Barlé, que seria uma correlação satisfatória entre as variáveis que eu estou querendo testar. O que é um pouco esperado, já que eu estou testando aqui um instrumento já validado de 12 itens que falam sobre os mesmos assuntos. Então era de se esperar. Mais embaixo vocês vão encontrar uma tabela chamada variação total explicada. Nessa tabela de variação total explicada, é possível verificar a quantidade de fatores, tá? Então eu coloco aqui esses quadros vermelhos dando mais detalhes, eu vou explicar um pouquinho mais na prática para vocês. Então, vocês podem ver que a tabela ela deixa de se completar na terceira linha. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho pelo menos aqui, se eu rodar outras vezes eu posso encontrar outros resultados, mas com essa configuração de PC com Varimax, eu tive uma distribuição das duas variáveis em 3 fatores, tá? No caso, esses fatores é interessante falar que eles explicam 65,56% do construto. Então, já que eu olho isso nessa última
coluna aqui da porcentagem cumulativa, tá? Então, isso aqui na prática não nos interessa tanto. Se não interessa esse valor para poder simplesmente escrever na hora de publicar o artigo, o trabalho, ok? Mas vocês podem se perguntar, mas por que não assumiram que mais fatores ficou somente nos 3? Eu esperava que tivesse mais, por exemplo, né? Então, nesse total aqui, nessa coluna de total, que vocês podem ver onde eu estou com o cursor, ele aponta um valor aqui de 299 até, começando na verdade 1,948 e vai até 2,990, ok? O que isso quer dizer, né? Então, isso é uma estatística justamente de segregação dos valores, não tem um valor tão prático assim, mas no final das contas, aqui que você percebe a divisão dos fatores. Por que entrou um quarto fator? Porque no quarto fator, esse total, na coluna total, ficaria abaixo de 1. Ou seja, né, o SPSS automaticamente ele considera um critério de Kaiser, certo? Esse critério de Kaiser ele vai fazer essa distinção entre os fatores, ok? Então, se entrasse um quarto fator, ele teria um valor de Kaiser, né, digamos assim, de eigenvalue, insatisfatório para gerar o fator. Então, é muito provável, né, que a melhor configuração teórica seja essa mesmo, de 3 fatores. Mais embaixo, vocês vão ter a tabela de matriz de componentes rotativos. Você tem uma espécie em inglês, aqui seria matrix, né? Mas enfim, então aqui eu tirei os fatores, eu tirei da tabela aqui os abaixo de 30, né? Vocês lembram de 0,30? Quando eu fui nas opções de rodar essa análise, e aqui ele me mostra a divisão das variáveis dentro de cada fator. Como foram 3 fatores, ele me gerou 3 colunas, então vocês conseguem ver ali. E o que é que eu estou conseguindo entender aqui já de informação? Que a questão 1 do QSG, ela entra no fator 1. A questão 2 entra no fator 3. A questão 4, a questão 3, ela entra no fator 1. Ah, mas eu estou vendo um outro valor ali. Você pode ver que tem um 704 no fator 1 e na coluna no fator 2 tem 439. Certo? Então como é que você vai saber para qual fator essa variável pertence? Você vai olhar qual o maior valor ali, que a gente chama de carga fatorial, sabe? Esses valores aqui dentro. Então, quanto maior, isso indica, né? O maior indica a pertença dessa variável dentro do fator. Por exemplo, na QSG4, eu tenho ali o fator 1 também, porque tem o 0,727 e no outro fator eu tenho 0,371, bem menor, ok? E aqui que entra a diferença, pessoal, da Oblimin e da Varimax. Você pode ver, por exemplo, ó, na QSG3, no item 3, eu tenho 704 no fator e 439 em outro fator. Se eu tivesse rodado a Oblimin, que é aquela rotação que não força a separação da variável para um fator específico, eu teria, por exemplo, só fazer um hipotético aqui, eu teria o valor de, por exemplo, 649 em um fator, e no outro fator eu teria esses 439, por exemplo. Ou seja, eu teria uma diferença de carga fatorial da variável entre os fatores bem menor. Por quê? Porque ela não faz não força, né, a variável ficar bem mais forte em um fator e bem mais fraca em outro fator, ok? Então, assim, naturalmente, a carga fatorial, esses valores que vocês estão vendo, seriam mais aproximados se eu não tivesse usado a Varimax, a rotação Varimax. Então, como eu falei para vocês, o que é o certo e o que é errado? Não tem certo e errado. Você vai primeiro testar com a Varimax, rodou a Varimax, fez sentido? Show de bola, você pode continuar com o cenário, se o seu procedimento, né, puder seguir dessa maneira. Se você viu que ficou um pouco insatisfatório, né? Tem perguntas que não deveriam estar próximos de outras e etc. Tão próximos, né? Que faria mais sentido estar em outro fator. Aí você vai tentar o Oblimin. PC e Varimax tentou primeiro, PC com Oblimin depois e vendo o que dá, né? Ver qual melhor. Caso nenhum tenha ficado ainda satisfatório, você vai rodar o PAF com Varimax ou PAF com Oblimin. Isso tudo vocês podem voltar um pouquinho na aula e ver de novo esses procedimentos e onde é que você seleciona. Ok? Então é aqui que você faz a divisão
dos fatores, ok? O SPSS ele gera aqui nessa tabela. Então, terminei aqui os slides, agora eu vou tentar rodar com vocês uma análise fatorial sem ser por meio dos slides, para que a gente consiga entender um pouco mais da prática. Vamos lá. Então, venho, como eu falei para vocês, analisar. Cadê? Redução de dimensão, fator. No caso, aqui eu vou reconfigurar para que a gente possa fazer todos juntos aqui, todos juntos. Vou colocar essas 26 perguntas. Vou deixar essa porque eu sei que ela já não ficou muito satisfatória dentro dos modelos que eu criei. Eu já rodei essa análise aqui. Eu venho descritivos eu marco o teste de fericidade, balé e KMO, como vocês já viram. Em extração, aqui pessoal, onde eu coloco se é PC, que é o componentes principais, ou se é PAF, que é fatoração pelo eixo principal, ok? Então eu posso rodar primeiro um, depois o outro e ver qual que fica melhor. Mas eu vou deixar aqui a título de didática mesmo. Aqui pessoal, o SPSS ele me permite também, se eu quiser forçar a quantidade de fatores. Se eu quiser que só tenha 3 fatores, eu venho aqui nessa opção de baixo e coloco 3. E o SPSS vai me dar 3 fatores, ou 4 fatores, ou 5 fatores, que vai dar a minha satisfação mesmo. E se eu tenho digamos que alguma explicação teórica para escolher isso, tá? Mas não é tão comum, ok? A maioria dos estudos eles deixam isso aberto, mas existem também estudos que vão testando primeiro com 7, primeiro com 6, primeiro com 5, primeiro com 4 fatores, primeiro com 3, primeiro com 2. Na verdade não, né? Primeiro com 7 vai diminuindo aí, desculpa, até que você encontre uma divisão de fatores satisfatória, tá? Isso depende do que? Quando você gerou as suas perguntas pensando em validação de instrumento, você tinha umas já pré-categorizações em mente, antes de você rodar na fatorial. Você pode tentar rodar, né? Se você sentir a vontade de fazer isso, como conta, né, muita questão teórica, você pode escolher um número específico de fatores e seguir com ele mesmo, para respeitar o que você já tinha como teoria, ok? Mas é uma escolha que o pesquisador faz, não colocar um fator fixo ou então colocar um fator fixo e ter uma explicação teórica para colocar essa quantidade específica, tá? Mas eu vou deixar em aberto aqui, para primeiro mostrar para vocês. E posso continuar. Rotação, eu posso escolher se é Varimax ou se é Overmin. A Varimax, lembrando, ela força a divisão das variáveis para os fatores. Então, uma variável que estaria mais para um fator, se eu colocar Varimax, ele vai estar quase que definitivamente naquele fator. Enquanto se eu colocar o Overmin, ele vai respeitar mais as posições, as correlações entre as variáveis. E não vai aumentar e nem diminuir aquelas cargas fatoriais. Vai ser algo mais natural, digamos assim. Tem teóricos que falam que questões de estudos mais de psicologia você pode priorizar o Overmin, mas nas referências estatísticas você encontra tanto essa informação como uma verdade absoluta. Então vou deixar aqui o Varimax só para a gente continuar mesmo. Então continuar. Em opções eu posso botar aqui suprimir os valores, os coeficientes pequenos, né? Eu quero suprimir os abaixo de 30 para que eles não apareçam na tabela. Mas isso é interessante falar que quando você vai publicar o trabalho, tem revistas que vai pedir para você colocar mesmo os que estão abaixo de 30 na tabela, só para colocar e a tabela ficar preenchida, e outras revistas permitem que fique lá em falta, né, os que ficaram abaixo de 0,30 na tabela, você não precisa colocar. Bem, particularmente eu prefiro não colocar porque fica uma tabela menos suja, menos poluída, mas vai muito da revista, ok? Mas eu vou deixar assim dessa maneira, suprimir os de 30. Ok? Então a gente pode dar o nosso ok e continuar com a análise. Então ele gera aqui o output, vamos lá. O KMO, esse primeiro teste, ele deveria estar acima de 0,500. Ele está acima de 0,500, tá? Quanto maior do que 0,800, mais satisfatório. Mais de 786 não é insatisfatório não, tá razoável. O teste de sericidade de balé tem que estar significativo, menor do que 0,05, né? Lembrando que aqui é onde eu vou saber se o esfericidade de balé, se existe sim a possibilidade de eu rodar uma análise fatorial
que faça sentido aqui, né? Ok, e depois eu venho aqui a tabela total explicada. Aqui ele está me sugerindo, ó, 7 fatores, ok? Então, só pela falta de informação na tabela, eu sei que 7 fatores seriam os razoáveis aqui para essa análise, ok? Então, mas eu teria que ver se teoricamente isso faz sentido. Lembrando aqui, ó, você pode ver que você tem aqui 1.377, já acaba aqui. Ou seja, um oitavo fator, ele teria esse valor através do critério de Kaiser insatisfatório, que seria o eigenvalue da gente, né? Então, posso continuar, vou descer aqui a tabela. E aqui é a tabela de matriz de componente, ou seja, a nossa divisão, na verdade, aqui seria a matriz de componente, ela é a tabela sem rotação, certo? Vamos supor que eu botei para ele dar uma varimax, né, na verdade, mas se eu não colocasse rotação nenhuma, esse seria o padrão da divisão das variáveis dentro dos fatores, tá? Mas como eu pedi a rotação varimax, eu tenho aqui, ó, a matriz de componente rotativa, então com a rotação varimax, ok? Tá aqui inclusive, ó, método de rotação varimax com normalização de carga. Então essa é a divisão dos fatores. Você vê aqui, ó, por exemplo, o fator 1 ficou com a questão 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E também a questão 26 no fator 1. Fator 2, questão 470, questão 2 no fator 2 com um valor de 470 de carga fatorial. Aí ficou também a questão 18, a questão 771, a questão 18, questão 19, questão 20, questão 21, questão 22, ok? E por assim em diante, né? Eu estava lendo aqui as cargas fatoriais, mas enfim. Se você comparar, você consegue perceber logo que já tem uma diferença razoável aqui, né, entre as cargas fatoriais com os outros fatores. Aqui, quase 600 e 300 e pouquinho aqui. Então, basta você verificar onde está a carga fatorial mais forte para saber onde essa variável se encontra, né, em qual fator ela se encontra, ok? Então, basicamente é assim que você vai rodar na análise fatorial. Eu vou rodar uma outra possibilidade agora, vou aqui para analisar de novo. A redução de dimensões, fator. Eu vou manter os componentes principais e vou fixar 3 fatores. Então, por que eu fixei 3 fatores? Ao final, nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, no modelo, né? Eu rodei primeiro com 7 fatores fixos, com 6 depois, com 5, com 4, com 3 e com 2 fatores. Isso rodei PC com Oblimin, PC com Varimax, com 7 possibilidades dentro dessa configuração. Depois PC depois PAF com Varimax, 7 combinações, PAS com Oblimin, 7 combinações. Tentando 7 fatores, com 6 fatores, com 5, 4, com 3 e com 2. Então, e fui vendo qual que se adequava mais teoricamente, ok? E aí, no caso, ao fixar com 3 fatores e PC, ou componentes principais, fez mais sentido teoricamente, de acordo com a estrutura que eu já tinha anteriormente da análise. Se eu não me engano, antes da análise eu tinha umas 7 categorias de pergunta e elas ficaram bem organizadas dentro de 3 fatores. E aí, então, eu gerei subfatores, né, subfatores teóricos, digamos assim. Vou mostrar para vocês já já. Então, vou dar o continuar e vou colocar a rotação oblíqua ou oblimin. Ok, já está tudo configurado aqui, vou dar o OK. A análise foi gerada, ok. Então, se não me engano, teve um aumentozinho aqui, né, no KMO. O KMO também ficou satisfatório, acima de 0,500. Não ficou tão bom quanto o 0,800 para cima, mas ficou bastante próximo. E o teste de felicidade ficou com SIG bem satisfatório também. No caso, como eu forcei 3 fatores, ó, nós tivemos aqui uma separação de 3 fatores, explicando 41,45% do construto. Na prática, isso não tem tanto valor assim, então eu vou pular. Ok, então aqui a gente tem a matriz de componentes, né? Que essa, como eu coloquei o Oblimin, eu vou analisar essa tabela aqui. Aqui eu não tenho a matriz de rotação, né? Como tem lá quando eu rodo a Varimax, tá? Então eu vou considerar essa tabela aqui. Então, por exemplo,
Aqui eu já tive um probleminha aqui, né, com esse dado. Esse não foi meu banco final, mas tive um problema porque eu tenho aqui a carga fatorial igual, né, em dois fatores. Então eu teria que escolher aqui onde ficaria mais adequado. Então eu tenho aqui a pergunta 2, a 3, a 4, todas elas no fator 1 e por assim em diante. Como eu coloquei o Boolean, olha que interessante, ó. Se eu tivesse colocado o Varimax, eu não teria esse problema, porque o Varimax ia forçar com que ele verificasse essas correlações com as outras perguntas dentro de cada fator e ele empurraria uma dessas para cima e a outra para baixo. Um ficaria mais 401, outro ficaria menos que 401. Aqui, por exemplo, dá para ver como fica o funcionamento da rotação oblíqua, né, oblimin. Questão 7, ó. Eu tenho menos 497 e tem 448, muito próximo, ó. Então, a oblimin, ela deixa esse padrão, esse comportamento das variáveis ser mais igualitário, né? Mais, digamos, mais natural mesmo das correlações. Se fosse aqui, com certeza, a Varimax, esse número estaria bem maior, estaria pelo menos uns 100 ou 200 pontos de carga fatorial menor, ok? Então, assim ficou, no final das contas, nessa configuração. Não foi o meu banco final e também eu desajustei tudo aqui só para recortar para vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês um modelo de como é que você poderia colocar no trabalho, ok? Então vamos lá, análise fatorial exploratória. Em primeiro momento buscou-se confirmar a adequação da análise fatorial num conjunto de 26 itens. Observou-se valores satisfatórios na média de adequacidade da amostra do CAIS, o KMO. No caso, tinha dado no meu banco final 0,810. No caso, aqui do que eu mostrei para vocês, ficou um pouco menor. E no esfericidade de Balé eu também tive um P significativo. E esse valorzinho aqui, onde é que eu encontro ele no SPSS para formar esse aqui quadrado, né? Então lá em cima, vocês têm aqui, ó, aprox Q quadrado, vocês vão colocar essa informaçãozinha na expressão matemática. Então, continuando, posteriormente executou-se uma primeira análise fatorial. No caso aqui, eu rodei sem nenhuma das configurações, sem mesmo rotacionar, ok? E eu encontrei uma explicação de 61.12. Onde é que eu encontrei essa explicação aqui? Lembrando, né? Bem aqui, ó. No caso aqui nessa coluna de cumulativo. Então, aqui eu tinha colocado, né, que ficou lá uma explicação de 61.12. Como a primeira rotação eu permiti mais fatores, né? Tinha dado uma explicação maior. Porque cada fator explica um pouquinho mais o construto. Continuando, logo após, realizou-se análise utilizando os eixos principais, os principais métodos de análise fatorial, que é o PC e o PAF. Com a rotação Varimax, que minimiza, eu explico aqui o que faz, né, etc. E ressaltou-se que a rotação oblíqua, né, são mais adequadas quando há correlação entre os fatores e etc. Que o RE também comenta isso, mas que não tem assim uma certa prioridade de escolha, depende de questões mais teóricas. E nas análises também foram testadas todas as possibilidades de arranjos de número de fatores aceitáveis. Então eu tentei de 1 a 7 fatores, né, os itens fixos. Daí fui vendo com todas as possibilidades. Realmente você pode imaginar que durou bastante tempo para fazer isso, mas no final de contas eu encontrei na PC, ou seja, componentes principais com rotação oblíqua e 3 fatores, a melhor configuração teórica para minha análise fatorial, tá? E aqui eu coloco o script plot, né, gráfico de Scarpa, para poder sinalizar essa divisão. Ó, você vê aqui que um fator ele explicou bastante, ele está mais para cima. Um segundo fator também teve uma explicação satisfatória. Quando começa a ficar aqui depois do terceiro, já fica mais próximo aqui o poder explicativo, não fazendo tanto sentido. Então, esse gráfico aqui é realmente mais uma expressão mesmo de ilustração da divisão dos fatores. Mas na prática, nós devemos olhar mais as estatísticas do que os gráficos em si. E os 3 fatores explicaram 41,45%. Se não me engano, foi bem próximo daqui, 41,45%. A variância total explicada do construto estudado aí possui um índice de consistência interna de alfa. Então, eu rodei um alfa, né, para os fatores que eu utilizei, tanto geral quanto separadamente, e etc. Ok? E depois, em seguida, né, se eu colocar para vocês verem aqui o exemplo, exato dessa análise, com os índices comparando cada fator e seus cargas fatoriais pode ser observado na tabela 4. Então, está na minha tabela,
e fui colocando aqui a carga fatorial. Não botei aquele terceiro decimal, porque a tabela já está muito extensa, né? Então você depende muito de como está a sua tabela. Então fui colocando cada pergunta e a carga fatorial, a divisão de fatores direitinho aqui do lado direito. Mais embaixo, então esse é o momento que eu vou descrever cada um dos fatores. O fator 1, então depois que eu li as perguntas que se adequavam ao fator 1, compreendi o significado e vi qual era a relação entre elas, eu vou fazer uma descrição desse fator, ok? Então tá aqui, ó, a qualidade do serviço oferecido pelo CAPS. Isso aqui foi um trabalho de análise, da eficácia do CAPS em atenção psicossocial. Então, nós fizemos com os profissionais e aqui, no caso, as perguntas que estão dentro desse fator abordam esses aspectos, ok? E eu faço uma breve explicação, mostro qual foi a pergunta mais fraca, né, de carga fatorial mais fraca dentro do fator. Coloco também uma pergunta de maior carga fatorial para exemplificar. E coloco aqui o IG value, né, que é aquele valor que está na tabela de explicação, assim como a porcentagem de explicação desse fator específico dentro do construto. Ok? E também coloco um alfa de Cronbach, que isso teremos uma outra aula sobre isso, mas é uma medida muito utilizada em procedimentos de validação de instrumentos. E aqui, no outro parágrafo, eu posso então descrever do que se trata exatamente, né, esse fator. E como eu falei para vocês, o SPSS ele não vai necessariamente agregar uma única temática dentro de um fator. Então pode ser que um fator tenha 2, 3 temas diferentes. Não é à toa que aqui, por exemplo, eu coloquei subfatores, certo? Subfator 1.1, subfator 1.2, subfator 1.3 e 1.4. Por quê? Porque dentro desse fator o SPSS me apresentou 4 temáticas distintas. Logo, era interessante que eu tivesse essa divisão específica. E por assim diante eu faço então 2 parágrafos para cada fator. E depois, né, a depender de como está os seus objetivos de trabalho, você vai fazer as médias e tirar algumas comparações amostrais depois desses seus resultados, já que agora você conseguiu compreender bem a divisão de fatores dentro desse conjunto de variáveis que você tem trabalhado, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários ou então mandar e-mail para mim, certo? Meu e-mail é psi.icarocosta@gmail.com, ok? Caso algo não tenha ficado claro, sinta-se à vontade de perguntar na seção de comentários.